O Brasileirão é a maior competição do país, e nesses mais de 60 anos de disputa, algumas partidas foram tão sensacionais que ficaram gravadas como as melhores já disputadas dentro do Campeonato Nacional. No vídeo de hoje, vamos fazer uma viagem no tempo e relembrar os 10 maiores jogos da história do Brasileirão. Abrindo a listagem, voltamos ao dia 14 de dezembro de 1975. O local era o Estádio Gigante da Beira-Rio, e em campo Internacional e Cruzeiro entravam no gramado diante de 90 mil pessoas para definir o título de campeão nacional daquele ano. Com o gol do zagueirão chileno Elias Figueiredo aos 11 minutos do segundo tempo, o Inter chegava a seu primeiro título nacional. Outro grande destaque da partida foi o goleirão Manga, que com grande defesa segurou o ataque do Cruzeiro. Na época, o Campeonato Brasileiro ainda era conhecido como Taça Brasil, e em campo duas grandes constelações de craques. De um lado, o todo-poderoso Santos de Pelé e companhia, campeão das últimas 5 edições, e do outro, o Cruzeiro, com craques como Tostão e Dirceu Lopes. Os mineiros entraram em campo com tudo, e logo foram abrindo uma grande vantagem, que no final da primeira etapa, o placar já era surpreendente e mostrava 5-0 para os cruzeirenses, com 3 gols de Dirceu Lopes. A bola rola no segundo tempo e quando todos já achavam que a fatura estava fechada, o Santos vem com tudo e consegue diminuir a desvantagem marcando 2 gols. Mas aquela ducha de água gelada é jogada quando o Cruzeiro chega ao 6º gol, dando números finais à partida. Era a última rodada do quadrangular e nessa partida Vasco e Flamengo decidiriam quem passaria para a final do Campeonato Brasileiro de 97. Num típico clássico dos milhões, com Maracanã lotado, o Vasco aplica uma sonora goleada por 4-1, onde o Edmundo só faltou fazer chover. O animal deu um show no Maracanã, marcando 3 gols e levando o time da Cruz de Malta para a final do campeonato daquele ano. Em 7º lugar aparece Fluminense 1, Corinthians 1 em 1976. Essa partida mostra por que o futebol é tão apaixonante e surpreendente. O Fluminense e sua máquina tricolor vinham com uma grande supremacia no futebol carioca e com certeza era tido como uma das melhores equipes do futebol brasileiro naquele momento. Já o Timão seguiu uma sina de 22 anos de jejum, que apesar de todo o sofrimento deixava cada vez sua torcida mais fiel. Essa fidelidade foi capaz de levar a maior invasão de uma torcida de um estado para o outro. Os corintianos chegaram para disputar aquela partida apoiados por 70 mil fanáticos torcedores, que dividiram literalmente o estádio do Maracanã. Com a bola rolando, o Fluminense sai na frente do placar, mas um Corinthians valente chegou ao empate através de Russo. Depois disso, vimos um verdadeiro dilúvio caindo na cidade do Rio de Janeiro, deixando o gramado igual uma piscina. Essa situação acabou mantendo o placar empatado, o que levou a disputa para os pênaltis, onde os paulistas se dão melhor, vencem por 4-1 e garantem a vaga na final do Brasileirão de 1976. Na 6ª posição aparece Santos 5, Fluminense 2, 1995. Depois de um 4-1 na primeira partida das semifinais do Brasileirão daquele ano, a soberba deixou os tricolores num clima de já ganhou. Estava tudo definido. O problema é que os santistas não se deram como vencidos. Com uma atuação memorável de Giovani, o Santos consegue o que era praticamente impossível. Viram a disputa com um placar de 5-2 sensacional. Uma cena muito marcante dessa partida aconteceu no intervalo, quando todo o time do Santos ficou no gramado, em vez de descer para o vestiário, sendo apoiado por sua torcida incansavelmente. Os santistas colocam a conquista do Campeonato Brasileiro de 2002 como uma das mais memoráveis da história do clube. Passando por uma grave crise financeira, o Santos chegou para o Brasileirão daquele ano com um time repleto de garotos da base. Contra todos os prognósticos, o time da Vila Belmiro chega finalíssima contra o todo-poderoso Corinthians. Com o show da sua garotada, principalmente do franzino Robinho e as suas pedaladas, o Peixe faz um 3-2, com gols de Robinho, Elano e Léo, voltando a conquistar o título nacional. Foi o jogo que marcou a arrancada dos palmeirenses para o título, e do lado alvinegro foi a pá de cal na esperança de ganhar o Brasileirão de 2023. O time da Estrela Solitária chegou a fazer 3-0 na primeira etapa, mas viu sua vantagem ser destruída nos 45 minutos finais. O Botafogo ainda teve a sua chance de ouro de fechar o caixão dos paulistas, mas perdeu um pênalti defendido pelo goleiro Everton. Depois disso, o Palmeiras vira o placar para 4-3, muda a história do campeonato, deixando os cariocas para trás e conquistando o campeonato de 2023.
Guarani 3, São Paulo 3, final do Campeonato Brasileiro de 1986. Um jogo eletrizante até o último minuto. Guarani e São Paulo fizeram uma partida digna do melhor futebol do mundo. Depois de um empate no tempo normal em 1-1, o jogo vai para a prorrogação e nesses 30 minutos o que vimos foi uma chuva de gols. Ao final do primeiro tempo da prorrogação, a partida já estava em 2-2. Quando começa o segundo tempo, o Bugre chega ao terceiro gol e o título parecia definido. Na última bola, o centroavante Careca faz o gol milagroso, deixando o tricolor do Morumbi vivo na disputa do campeonato. Nos pênaltis, São Paulo leva a melhor, ganha por 4-3, levando o bicampeonato nacional. Segundo lugar, Santos 4, Flamengo 5 em 2011. Neymar contra Ronaldinho Gaúcho, Santos contra Flamengo. Esse jogo acabou e o que vimos foi um futebol maravilhoso, com um golaço para cada time. Um pênalti perdido por Elano dos Santos que valeram embaixadinhas do goleiro Felipe do Flamengo. No segundo tempo a partida continuava eletrizante, onde o Santos chegava ao quarto gol. Mas quem tem Ronaldinho Gaúcho pode esperar qualquer coisa fantástica, e foi isso que aconteceu depois de uma cobrança de falta memorável. Ronaldinho dava números finais, chegando ao seu terceiro gol e o quinto do time da Gávea. Em primeiro lugar, Flamengo 3, Atlético Mineiro 2, final do Brasileirão de 1980. O melhor jogo da história do Campeonato Nacional tem um duelo do Flamengo de Zico, Júnior e Nunes contra o Atlético Mineiro de Reinaldo, Tony Cerezo e Éder. Com 154 mil pessoas, essa partida foi eletrizante. E já com 8 minutos de jogo, o placar marcava 1-1. Ainda no primeiro tempo, o Flamengo ficava novamente na frente com um gol de Zico. Já na segunda etapa, Reinaldo machucado e jogando no sacrifício, escutando a provocação da torcida rubro-negra chamando de bichado, faz o gol de empate, que até aquele momento dava aos mineiros o título nacional. Então o árbitro da partida, José Assis de Aragão, acaba expulsando o camisa 9 atleticano, causando uma grande revolta entre os mineiros. Com mais um em campo e precisando fazer o resultado, o Flamengo parte com tudo. E aos 37 minutos, Nunes, o artilheiro das decisões, faz uma grande jogada e marca o gol do título. O Galo ainda teve Palhinha e Chicão expulsos, mas quando tudo parecia decidido, o jogador Pedrinho do Atlético, por muito pouco, depois de driblar o goleiro Raul, não marca o terceiro gol que daria o título para os mineiros. Depois desse lance não tinha tempo para mais nada. Era o fim do Campeonato Brasileiro de 1980 e da maior partida da história de todos os tempos do Brasileirão. E aí, gostou do vídeo? Coloca aí nos comentários quais foram os jogos que vocês mais gostaram de toda a história do Campeonato Brasileiro. Um abraço e até o próximo vídeo.